Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero falar de algo que todo mundo quer fugir, né? Quero falar da morte. Vamos colocar a morte na mesa, mas não de uma maneira triste, de uma maneira de consciência, de olhar para isso com mais clareza. E é sobre esse tipo de assunto que a gente fala aqui todas as manhãs, nesse amanhecer. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, toca no sininho para se avisar de novos vídeos. E a ideia de trazer essa morte para a mesa hoje é a gente levar uma vida com menos sofrimento, com mais tranquilidade, com mais clareza. Ninguém quer falar da morte, todo mundo foge da morte, mas é a única certeza que nós temos. Não sei se eu estou dando spoiler, mas todos nós vamos morrer um dia. Mas levamos a vida como se isso não fosse acontecer. Levamos a vida como se ela fosse infinita aqui na Terra, como se ela não fosse acabar, deixando tudo para depois. Um abraço, um perdão, um telefonema, um encontro, uma vida boa, uma vida feliz, sempre esperando por um futuro acontecer, e esse futuro que é incerto, que nós nem sabemos se ele vai acontecer, se ele vai acontecer do jeito que nós esperamos. Isso é o que eu quero trazer, que traz sofrimento para a nossa vida, pois acabamos levando uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, esperando algo melhor acontecer no futuro. E uma reflexão muito básica é: se a gente não quer morrer, a gente quer viver. E se a gente quer viver, que tipo de vida nós queremos viver? Essa vida medíocre, esperando um futuro melhor e não vivendo o agora, o presente, que é a única coisa que nós temos? Essa reflexão é muito importante, porque a gente começa a entender de onde vem o sofrimento. Se nós olharmos para a nossa mente é extremamente poderosa. Ela cria, ela imagina, ela transforma muitos pensamentos, sentimentos em realidade. E esse é o grande problema, porque nós criamos modelos de vida, né, desejos futuros, imaginações futuras, esperando esse futuro acontecer, modelando isso como se ele fosse uma realidade. E normalmente, quando ele não acontece, nós sofremos, porque temos apego a esse modelo de vida, essa expectativa de vida que temos. E normalmente, quando comparamos e vamos para disputar o nosso modelo com a realidade, o nosso modelo perde, não tem como vencer a realidade. Um exemplo simples é: hoje está um dia de sol lindo, maravilhoso, e eu faço planos para amanhã, querendo que o dia seja ensolarado amanhã. Mas amanhã vem uma chuva muito forte, aí eu sofro por causa da chuva. O que não faz sentido nenhum, porque eu estou querendo controlar o tempo, o clima, e eu passo a vida querendo fazer isso, controlar as pessoas, os acontecimentos, o mundo. Mas temos que entender que Deus controla tudo isso, tem algo acima de tudo isso, olhando para tudo isso, sabendo o que está fazendo. E quem somos nós para questionar isso? E outro exemplo mais próximo do dia a dia é esse exemplo das pessoas, né? As pessoas que nos irritam. Alguém já se irritou com alguém? Alguém se incomoda com alguém? Isso é o mais comum de tudo. E normalmente nós olhamos para fora, né? Aquela pessoa me irrita. Aquela pessoa está errada. É aquilo que me incomoda. E na realidade, no meu ponto de vista, a gente tem que olhar para dentro. Porque se aquela pessoa está me incomodando, me irritando, me deixando nervoso, chateado, triste, o que é que seja, isso acontece dentro de mim. Então sou eu que me incomodo, sou eu que me irrito. Eu estou dando a liberdade para aquela pessoa determinar como eu vou sentir, como é que eu vou pensar. Mas normalmente a gente acha que isso é um castigo, né? É um problema, é um desafio, é algo errado. Mas será que a gente não pode mudar esse olhar? Olhar para essa pessoa que nos irrita, que nos incomoda, como uma bênção, uma dádiva? Porque estamos aqui para nos desenvolvermos, crescermos, evoluirmos. A vida é orgânica. E enquanto a gente está olhando para fora, criando modelos mentais de mundo, de realidades, quando alguém assim nos incomoda, nos irrita, será que não é uma bênção de mostrar o que nós precisamos mudar em nós? O que está desequilibrado em nós? O que nós não estamos olhando para dentro de nós? E aí sim ter a oportunidade de mudar e nos transformarmos e corrigirmos aquilo que precisa corrigir, ou aprender aquilo que precisamos aprender, não importa o nome. Uma oportunidade desse Deus, dos deuses, dos orixás, dos mestres, do universo, não importa o nome que você usa, qual a sua fé, sua religião, mas de algo superior a nós, uma hierarquia superior, que está dando a oportunidade de alguém vir até nós nos mostrar o que precisamos olhar para dentro de nós para corrigirmos, para que possamos parar de nos incomodar com as outras pessoas. Porque quando começamos a levar a vida assim, começamos a entender que a mudança está acontecendo em mim. Eu preciso me transformar, porque tudo que acontece fora do mundo acontece em mim. Eu não controlo nada fora de mim, eu só controlo aquilo que passa dentro de mim.
E quando eu começo a enxergar que as pessoas que me incomodam e me irritam estão me dando um presente, mesmo que elas não saibam, nem queiram me dar um presente, mas um presente de eu me perceber, eu posso me transformar, né? E tem aquele ditado, né? Se doeu em você, se te incomodou, o problema é seu. E é isso mesmo. O problema é seu, não é o outro. E tem um outro porém também que eu vejo acontecer muito no mundo e é muito comum. As pessoas se conectam com a sua religião, com a sua filosofia, com a sua fé, com a sua verdade, com Deus, mas só na hora que está orando, só no momento de desafios e dificuldades, ou quando vai no templo, na igreja, no centro. Saiu disso, já acabou, né? Saiu do templo, do centro, da igreja, já está buzinando para alguém que não deu certo, já está xingando alguém, já está julgando alguém na televisão. E quando você consegue trazer essa sabedoria para o seu dia a dia, tudo muda. É como se a gente tivesse uma lanterna muito potente de luz que ilumina a escuridão. Mas eu só uso ela de dia. Eu só uso ela onde tem luz. Na oração, na conexão, no templo, na igreja, no centro. E aí quando eu saio pro dia a dia, que é onde está a escuridão, eu não uso lanterna. Eu fico tropicando, tropeçando, errando. Então essa sabedoria que está à disposição hoje em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, na internet, nos livros, nos lugares, eu preciso começar a trazer e interiorizar isso para praticar ela e usar essa luz todo dia. Onde eu vou começar a enxergar que as pessoas estão em desenvolvimento, as pessoas estão buscando da sua maneira, da sua forma, se encontrar no seu momento, na hora certa. Começamos a entender que está tudo certo, que tem alguém maior, que tem alguém superior olhando para tudo isso, não tem uma folha de uma árvore, né, que caia sem que ele saiba. Eu começo a trazer essa aceitação de que o mundo é o mundo e eu preciso fazer a minha parte. Eu começo a perceber essa repetição de acontecimentos na minha vida, coisas se repetem, paro de me colocar como vítima, de ficar falando, nossa, de novo comigo, de novo comigo, de novo comigo. Começo a entender que talvez é o universo, é Deus, é o Criador, é essa hierarquia superior, te dando a oportunidade de perceber o que você precisa melhorar, evoluir, aprender. E que todos estão passando por isso também. E aí você começa a valorizar aquela vida que você quer viver, trazendo essa sabedoria, essa luz para o dia a dia, praticando a sua fé, praticando a sua verdade. Você começa a valorizar esse tempo aqui, sabendo que ele vai acabar, porque a morte, como falamos, ela vai acontecer. A gente só não sabe quando. Então esse presente eu preciso aproveitar e fazer o melhor que eu posso agora. Aí eu paro de querer olhar só para fora, de querer me colocar numa busca de algo muito grandioso, e que é possível, é possível, mas eu não consigo olhar para as minhas derrotas pequenas. Eu quero subir a montanha, eu quero conquistar, eu quero ser um grande profissional, eu quero ser um grande vitorioso, mas eu perco todo dia para os pequenos desafios. Eu não consigo controlar o que eu como, eu não consigo controlar o que eu penso, eu não consigo controlar o que eu sinto, eu não consigo controlar o que eu falo. Eu não consigo controlar para onde eu dou meu tempo. Eu passo horas e horas rolando tela de celular, dando meu tempo tão precioso dessa vida que eu quero viver para algo que não faz o menor sentido. Eu continuo buscando sabedoria, querendo evoluir, me desenvolver, mas eu continuo gritando e brigando com meu filho porque eu não tenho paciência com ele. Eu continuo buzinando no trânsito para a pessoa que esqueceu de dar seta. Eu continuo julgando as pessoas pelo que elas fazem e achando que elas estão atrapalhando e estragando a minha vida. Então buscar a sabedoria é praticar todo dia, ter essa consciência. É clareza. Simples bobos. Eu comprei um carro. Mas quando eu compro o carro e saio dirigindo com ele na rua, eu estou arriscado a bater no meu carro, riscarem meu carro, eu pegar trânsito, a roubarem meu carro se deixar estacionado no lugar. Eu tenho que ter essa consciência que isso faz parte da vida, a partir do momento que eu me ponho na vida. E eu tenho que trazer a sabedoria para o meu dia a dia, de que eu não controlo as pessoas. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Eu controlo a mim, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, como eu vou reagir a tudo isso. Aí eu preciso parar de me apegar ao meu modelo do que eu exijo do que deveria ser a vida. Porque quando eu me irrito com alguém, essa pessoa está, de alguma forma, indo contrário ao modelo que eu criei, a expectativa que eu criei sobre ela e sobre a atitude e comportamento dela. E aí que eu preciso parar e olhar, pô, se me irritou, peraí, qual o modelo que eu criei em cima dessa pessoa? Qual a expectativa que eu criei em cima dessa pessoa que eu preciso mudar?
E aí você vai trazendo consciência, presença, clareza, aceitando os acontecimentos, desapegando daquilo que você quer. Mas é importante, quando a gente fala de aceitação, tem muita gente confundindo aceitação com não fazer nada, né? Eu não faço nada. Aceitação é entender que tem algo superior cuidando de tudo, mas não é uma paralisia, porque aceitação com não fazer nada é uma preguiça espiritual. Eu tenho consciência, tenho sabedoria, mas eu não faço nada. E também não é sair fazendo inconsciente, deixando a raiva, o ódio, o desequilíbrio, a inconformismo tomar conta do seu fazer. Não, é entender, compreender, aceitar, mas se perceber na situação, entender quem é você, qual é o meu papel aqui e como é que eu vou agir baseado na minha fé, na minha sabedoria, no meu conhecimento. O estoicismo, os filósofos do estoicismo falavam, né, que a vida é um grande teatro. E nós somos escolhidos para ser um ator, né, uma atriz nesse teatro. Só que a gente não escolheu o papel, foi escolhido por nós. Muitas vezes a gente não se identifica com esse papel, eu nem queria esse papel. Mas foi o papel que essa hierarquia superior, que Deus, o Criador, escolheu para nós. E se queremos ser um bom ator, não adianta ficar sentado de braço cruzado, não desejando representar esse papel, e sim representar esse papel. E para representar esse papel, eu preciso conhecer cada vez mais esse papel. Quem é esse ator? Qual o papel que ele está representando aqui? E baseado na fé, na sabedoria, na clareza, como é que eu atuo nesse teatro da vida? Esse grande espetáculo. Então, aceitação com ação, porque a vida é orgânica, a vida tem movimento. Estamos aqui para crescer, desenvolver, evoluir. Então nós precisamos também nos colocar em movimento. Eu li já na Bíblia isso, mas também li através de Xavier e Emmanuel recentemente uma parte de Paulo em Gálatas, onde ele fala que um pouco de fermento levê da massa. E se você for olhar, entende um pouquinho de cozinha e de culinária, um pouquinho de fermento na massa faz ela crescer, ela expandir. E quando a gente começa a trazer essa consciência de quem somos, aceitar o mundo, mas nos colocarmos em ação, numa transformação interna, buscando nos tornarmos aquilo que a gente acha que deveria ser o correto, baseado na nossa fé, na nossa sabedoria, naquilo que acreditamos, na nossa verdade, nós começamos a ser um fermento no mundo, um fermento nessa massa da humanidade, através das nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções, transformando tudo à nossa volta. Aí eu começo a ser aquela frase que, pelo menos, falam que é de Gandhi, eu não tenho certeza, que eu me torno a mudança que eu quero no mundo. Então a melhor forma de eu querer transformar o mundo é eu me transformando, me percebendo, parando de culpar o externo, criando apego às pessoas, às coisas, aos acontecimentos, entendendo qual é o meu papel em tudo isso, me desapegando de tudo, entendendo que eu não sou meus pensamentos, que eu não sou meus sentimentos, que eu sou muito além disso, que eu tenho um papel nesse grande espetáculo da vida, que eu não estou aqui de férias. E quando eu começo a entender isso, me perceber, começo a prestar atenção nos meus pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos, eu começo a ser exemplo. E aí eu começo a ser esse fermento na humanidade. Mas eu também, com essa consciência, eu paro de me incomodar com o que os outros falam, os outros dizem, os outros pensam, me colocar como vítima, me coloco como um protagonista na minha vida, fazendo aquilo que eu acho que é correto, com ação, com movimento, mas sem apego, sem expectativa nos frutos, fazer por fazer. E o mais importante de tudo isso é fazer com amor. O amor é a base de tudo. Toda essa ação ela tem que ser feita com amor. Amor ao próximo, amor ao Criador, amor ao mundo, amor a mim mesmo. Se eu vejo uma injustiça e eu vou agir, e devo agir, dentro da minha percepção, eu devo agir com amor, não com ódio, não com raiva. Tem que ter amor nessa minha ação, compaixão, empatia, compreensão. Quando esse amor é o cerne, ele traz clareza, ele traz consciência, ele traz paz, tranquilidade, ele traz certezas. E para isso eu preciso cultivar esse amor dentro de mim, praticando todos os dias a minha fé, a minha verdade. Amor em tudo que eu faço. Tem um grande mestre espiritualista que ele fala de 3 coisas, né?
amai a você e aos outros, né? Amai aos outros como a si mesmo, mas amai, né? Servir aos outros e pensar em Deus constantemente. Então, amar aos outros, amar a si mesmo, é ter esse amor o tempo inteiro como intenção em tudo que você faz. Tudo partir desse amor que existe em você, desse ser grandioso, amoroso que você é. Servir é a única forma realmente de podermos nos desapegarmos, termos aceitação, entendermos o nosso papel aqui nesse grande espetáculo, que é servir. Estamos todos conectados, tudo que eu faço impacta a minha volta. Então é ser esse fermento, servir a todo instante com amor. E pensar em Deus constantemente, ou pensar na sua fé, na sua verdade, na sua religião, que ela esteja no seu dia a dia, em tudo que você faz, no que você come, no que você fala, no que você pensa, no que você sente, nos seus encontros, que a sua fé, a sua verdade esteja ali o tempo todo. Então amai, servir. Bom dia, Lucas. E tenha Deus no seu coração, na sua alma, no seu olhar, no seu falar, no seu ouvir, o tempo todo. Para que você tenha uma vida plena, agora, que vale a pena ser vivida. Não amanhã, não depois, agora. Reconhecendo todos esses milagres que você tem. Ó, esse sol nascendo aqui atrás, isso é um milagre, todos os dias. Então reconheça, agradeça e coloque para fora. Seja esse amor, esse ser divino que você veio ser aqui. Esse grande ator nesse grande espetáculo. Um protagonista da sua vida. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e tenha uma boa semana.